Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, trazendo informações, conhecimentos que você pode aplicar aí na sua propriedade, na sua atividade relacionada ao campo. Hoje a gente vai falar de tecnologia e tecnologia na pecuária. Quem está aqui conosco é o Tamilon Dias, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, já esteve aqui com a gente trazendo novidades aqui lá no comecinho do ano, agora retoma aqui para a gente trazer mais informação bacana sobre o uso de drones, dessa vez na pecuária, né, Tamilon? Isso aí, bom dia Patrone, bom dia a todos que estão assistindo. Hoje a gente vai trazer muita novidade sobre as tecnologias aplicadas à pecuária. O drone, como a gente sempre costuma dizer quando você vem aqui, né, a gente fala sobre esse assunto, ele tem ganhado cada vez mais espaço no campo, né? Ele se consolidou e está ampliando ainda suas áreas de atuação, afinal de contas ele permite imensas possibilidades, uma série de alternativas para os produtores, e aqui hoje você vai focar na pecuária 4.0, como a gente costuma dizer, onde o drone também vai garantir mais eficiência, mais agilidade nos trabalhos de campo, né? Justamente. Então, o drone é uma excelente ferramenta que vai gerar automatização dos processos e possibilitar que o produtor rural ele tenha um ganho em tempo e escala de mapeamento. Então, é um equipamento que permite com que ele mapeie toda a sua fazenda, ele tome informações sobre toda a sua área e faz com que ele tenha uma tomada de decisão assertiva. Então, o drone é uma grande ferramenta, é um canivete suíço que permite várias possibilidades. Dentre elas, as mais simples são fotos panorâmicas, que são aquelas fotos com leve inclinação, fotos ortogonais, aquela foto onde o drone tira uma foto virada para baixo, que permite aí monitorar coxos, por exemplo. A construção de mapas, que a gente chama de ortomosaicos, que é a junção de várias fotos que compõem todo o perímetro da fazenda com essas imagens. A utilização de imagens de reflectância, então o drone ele pode carregar sensores termais, sensores multispectrais, que dão uma visão além do que o olho humano consegue ver, permitindo monitorar algum tipo de praga, doença ou alguma anomalia que está ali na sua pastagem ou até mesmo no seu animal. A utilização de videografia também, então monitoramento do bem-estar animal, daquele momento onde você está tocando o gado para o coxo e verificar a situação desses animais como um todo. E por fim, a execução de tarefas. O drone também ele serve como uma espécie de trator, que ele carrega alguns implementos e faz com que ele permita com que automatize esses processos. Então não precisa mais o produtor ir até um determinado local, o drone pode executar essa função. Você fez uma boa analogia, né? Comparando com um trator, de fato, né? Vai levando implementos. Agora, se são esses os produtos, de que maneira pode ser aplicado na pecuária? A gente vê uma série que também, você listou 9 aqui pelo menos, né? São várias e com certeza tem uma lista ainda maior. Isso são possibilidades e tudo depende da capacidade de desenvolvimento técnico do produtor rural. Então, tanto um produtor rural mais simples pode utilizar a tecnologia dos drones, como aquele altamente tecnificado. Então, eu listei aqui a parte de prospecção de áreas para arrendamento. Então, é importante você saber uma área, antes de ser arrendada, se ela tem uma qualidade de pastagem, se não tem um problema de áreas degradadas. Né? Avaliação prévia da situação ambiental. Muitas propriedades têm problemas com SEUCAR, erosão e muitos problemas aí. Então você consegue observar isso antes mesmo de adquirir ou arrendar uma área. Levantamento de dados para variáveis topográficas. Então planiotimetria, curva de nível, são informações riquíssimas na hora de você desenvolver um projeto rotacionado, por exemplo. Monitoramento de pragas e doenças, pensando aí na sua pastagem, acompanhamento constante dos animais, então eu consigo monitorar, rastrear um animal, saber se um animal, se uma vaca pariu, se tem algum animal morto, algum animal que fugiu. Então a capacidade das câmeras dos drones permite com que eu consiga ver o número do brinco ou até mesmo a marca de uma vaca que pode ter sido roubado ou até mesmo fugiu da sua propriedade. Automação, né, como pulverização e distribuição de sementes. Então, o drone é um robozinho que está automatizando vários processos à disposição do produtor. Apoio ao monitoramento, saber um pouco sobre a saúde dos animais, monitorar score corporal, algum machucado, alguma doença. E uso do drone para tocar o gado. Então, é possível você tocar o gado. Então, existem hoje drones que carregam som, que você pode pôr um berrante ou até mesmo tocar esse gado para o seu coxo. Então, é muito interessante.
e rastreamento de rebanhos e monitoramento de fazendas. Então, em ambientes onde há roubo de gado, roubo de insumos, o drone ele é utilizado para proteger a fazenda do produtor. Perfeito, pois é. Então aqui eu cito também outras aplicações, como monitoramento de bebedouros, corchos, cercas e saber a qualidade dessa pastagem. Então com as imagens que têm altíssima resolução, você consegue chegar em cima da região onde você precisa, não necessariamente tendo que andar 2 ou 3 quilômetros para chegar até lá. Então aqui é o exemplo, né, das imagens, onde eu consigo monitorar a qualidade dessa água, saber que um coxo está faltando água, né, especialmente em regiões onde tem difícil acesso. Um outro coxo aqui que o sal ainda está com qualidade. Então, um monitoramento rápido e muito prévio. Como eu mencionei, a capacidade dos drones permite com que eu consiga identificar até a numeração de uma vaca. Então, permitindo com que eu busque o histórico de vacinas, saber se essa vaca está com algum tipo de anomalia ou doença. Aqui um outro exemplo, que quando você tem uma imagem do alto, você consegue avaliar a qualidade dessa pastagem. Então a primeira foto do lado esquerdo da cerca mostra uma pastagem conservada com curva de nível e do lado direito é uma pastagem com processos erosivos. Então eu consigo monitorar qual que é o momento ideal de fazer uma mudança de gado de pastagem. Então isso me ajuda a tomar de decisão bem assertiva. Uma outra aplicação interessante é a contagem de gado. Então existem alguns algoritmos que a gente utiliza para fazer a contagem automática desse gado, permitido com que eu tenha uma informação muito precisa. Então isso é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida por várias pessoas, mas ela tem um problema. Em muitos casos, a presença de árvores faz com que aquela sombra faça uma subestimativa desse gado. Uma solução seria usar, paralelo ao drone, uma tecnologia de RFID, que é uma sintonia de rádio que permite com que o drone capte essa informação do brinco. Então o brinco já é uma tecnologia presente na maioria das propriedades de pecuária, e aí você utilizaria o drone para fazer a leitura. Muita tecnologia ainda está evoluindo, a gente precisa... a evolução está sendo muito rápida e com certeza isso vai ser uma realidade para o pecuarista que pretende usar esse tipo de tecnologia. É interessante você dizer isso, né? Exatamente, que as tecnologias estão sendo desenvolvidas. Você tem simbolizou como um trator, né, que te permite aí uma infinidade de ações, de atividades, né, uma ferramenta extremamente importante para a pecuária. E aí você, é claro, vai pensando nas possibilidades e vai buscando solucionar, né, e permitir que essas possibilidades sejam colocadas em prática aqui. Já trouxe a possibilidade, a problematização e aí uma eventual solução. Muito bom. E o mais legal é que o drone permite com que você conheça toda a sua fazenda. O produtor rural já conhece muito bem, mas quando você tem essa visão do alto, você consegue saber exatamente quanto que você tem de pastagem, como que você vai dividir e rotacionar a sua fazenda, permitindo com que você tenha uma inteligência, né? Então hoje os processos de rotação de pastagem geram uma eficiência muito grande. Então você consegue gerar projetos com o tamanho certo de cada piquete, saber qual que é a área da sua sede, a área coberta por pastagens, caso tenha agricultura. Então você tem a fazenda na palma da sua mão. Perfeito, Tamelo, perfeito. Então, para a gente entender, antes da gente passar para o próximo bloco a gente preparou, você preparou ali para onde nós vamos, né, para onde nós iremos, né, ou seja, as possibilidades além ainda que podem ser colocadas em prática. Como é que está a utilização hoje, você que trabalha com isso, que é um instrutor que trabalha com esse tema junto aos alunos do Senar, a utilização na pecuária? A gente tem visto de fato os produtores fazendo uso, implementando o uso do drone na pecuária? Sim, ainda é um pouco incipiente e tem muito potencial de crescimento, porque o drone vai ser uma grande ferramenta. No universo onde a mão de obra às vezes é escassa ou desqualificada, o produtor tem um aliado que é o drone. Então ele pode fazer tantas análises qualitativas quanto quantitativas utilizando essa ferramenta, gerando autonomia, percorrendo grandes áreas e dando segurança na tomada de decisão. Então já tem, tanto para coisas simples como tocar o gado, como para você conhecer de fato a propriedade rural. E tem um potencial ainda maior para utilizar no futuro. Então, o produtor rural que investir nesse tipo de tecnologia não vai se arrepender. Pois é, você disse ali no comecinho, né, que costuma-se dizer que os olhos do dono é que engordam o gado. Aqui você tem um alcance maior, né, dessa vista, dessa visão, com certeza vai ajudar nessa engorda do gado, nesse resultado mais assertivo dentro da propriedade. Vamos fazer um break aqui, daqui a pouquinho a gente volta, pensando nas
possibilidades, nas potencialidades da utilização do drone na pecuária. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o uso do drone, a chamada pecuária 4.0, ou seja, você utilizando o drone como uma ferramenta importante que pode permitir um universo de aplicações dentro da propriedade e, claro, buscando agilidade, eficiência e também resultados. Quem está aqui conosco é o Tamilon Dias, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. É quem leva essas informações para os alunos aí que participam, né, dos cursos e treinamentos do Senar. E no primeiro bloco, Tamilon, você trouxe ali uma informação ampla das possibilidades de utilização já do drone, né, como essa ferramenta pode ser bem utilizada no campo quando a gente foca na pecuária também. A gente prometeu que você traria agora para onde nós iremos, né, quais seriam as possibilidades futuras dessa aplicação. E a gente já tem aqui um bom exemplo de que está sendo trabalhado aí, né? Justamente. Então, eu vou apresentar para vocês agora algumas possibilidades do uso dessa tecnologia para um futuro muito próximo, quando você alia a ferramenta drone com outras tecnologias. Então, aqui o nosso exemplo são alguns algoritmos que são gerados. Muitas instituições vêm desenvolvendo esses algoritmos, a exemplo da Embrapa Gado de Corte, que auxilia nessa tecnologia. Então, futuramente, o que vai ser possível? Além da contagem do gado, é possível você analisar a estimativa de peso de um animal e também avaliar o score corporal desse indivíduo, assim como monitorar algum machucado, alguma doença no animal, permitindo com a utilização de visão computacional eu consiga todas essas informações. Então vai ser possível pesar a vaca usando a imagem do drone. Lembrando que o drone é apenas um captador de dado esse que é aquela imagem, aquela foto que nós mencionamos anteriormente, e esses algoritmos vão avaliar e calcular todas essas informações. Perfeito. Outra aplicação potencial que nós observamos é no desenvolvimento de técnicas de rotacionamento de áreas de pastagem. Então você tem um projeto mais inteligente e você usa o drone tanto para elaborar esse projeto, como para monitorar a qualidade dessa pastagem. Então, existem algumas câmeras especiais que permitem com que você tenha uma inferência quanto à qualidade, o volume vegetativo daquela espécie de pastagem. Então, você consegue saber se ela está num volume adequado de entrada ou de saída desse conjunto de animais. Então, hoje é muito utilizado a famosa régua da Embrapa. Então, o nosso sonho é usar a tecnologia para aposentar a régua da Embrapa. Como? Utilizando sensores multiespectrais que permitem o cálculo de índices vegetativos e eu consigo fazer essa inferência do momento ideal de saída e o momento ideal de entrada do gado em cada piquete. Então, eu não preciso ficar andando lá no meio do pasto com aquela régua. A imagem do drone, que vai ter um voo automatizado, vai permitir essa tomada de decisão. Isso em área total. Porque quando você vai lá com a régua, é meio pontual, é meio amostral. Então, a imagem obtida com sensor multiespectral, que é uma câmera especial, permite com que a gente construa índice. Dentre os índices mais famosos, a gente pode destacar aqui o NDVI, o NDRE, o VARI e vários outros. Vamos só explicar brevemente aqui para que a gente consiga repassar a informação para todo mundo. O que são esses índices? Vamos lá. Os índices são composições de bandas espectrais que trazem para nós uma resposta. É uma espécie de raio-x de algo que nós não estamos vendo. Então, na primeira imagem, você está vendo o mapa de uma fazenda. E você não consegue distinguir muito bem onde está com grande quantidade de pastagem ou baixa, ou se a pastagem está degradada ou não. Quando você constrói um índice como esse, ele traz uma identidade visual muito melhor. Então, onde está verde é que tem uma grande quantidade de pastagem ou uma pastagem sadia. Onde está mais vermelho é onde você tem uma pastagem que está em processo de degradação ou mais rapada, vamos falar assim. Então fica agradável aos olhos do produtor rural e auxilia nele para ele saber onde exatamente ele tem que colocar esse gado. Ótimo. E tudo mais. Perfeito. Além dessas análises, o que utilizam sensores
especiais, processamento de imagens e a parte de desenvolvimento tecnológico, a gente tem também a possibilidade da gente trabalhar com o drone como um agente, né? Um agente de transporte, por exemplo, na distribuição de sementes de pastagem. São sementes pequenas que podem ser distribuídas pontualmente em um pedaço da região da fazenda ou em outro. Então o primeiro drone ali no canto da direita, ele mostra um distribuidor de sementes de pastagem com drone. Embaixo a gente tem um exemplo de um pulverizador. É um drone que faz pulverização. Hoje, com a legislação que a gente tem, permite aí aproximadamente 11 litros, que já ajuda, já substitui aquela costal que dá tanto trabalho ao produtor na hora de distribuir os venenos. E aqui no canto nós temos um distribuidor de semente, no caso que eu quero fazer uma recuperação de áreas degradadas, é um distribuidor de semente. Então tem várias as possibilidades, aqui foram algumas que eu pude citar para vocês. Então o drone ele vai estar presente na propriedade rural, assim como é um trator. E assim como o trator, ele pode ter implementos. Então aqui a gente tem, por exemplo, o distribuidor de semente, um pulverizador. Então o produtor rural que quiser usar esse drone, ele tem a capacidade de ter uma infinidade de aplicações e utilizar esse universo ao favor dele. Agora sim, você trazendo essas possibilidades já existentes e aquelas que virão no futuro, né, vem a grande pergunta, e o custo disso? Né? Muita gente, tenho certeza, está interessada e fica perguntando se o custo não é um empecilho, né, uma barreira para colocar também essa tecnologia dentro da propriedade. Uma excelente pergunta. O custo já foi muito elevado. Então, antigamente, os drones custavam na faixa de 200, 300 mil, os primeiros. Então, a tecnologia ela foi evoluindo, hoje a gente tem capacidade de voo muito maior, câmeras muito melhores, num preço mais adequado. Então, existem equipamentos, como é o exemplo do Mavic Mini, que são extremamente compactos, pequenos e com um custo interessante. Então, a partir de R$1.000, R$2.000, R$3.000, o produtor rural já pode usar essa tecnologia. Mas o bolso do produtor é o guia. Então, aqui a gente tem exemplos também de equipamentos que custam de 100 até 350 mil. Então, um produtor pequeno pode começar com a tecnologia mais barata, fazendo análises mais qualitativas, usando o drone de uma forma mais lúdica, a produtores mais tecnificados que podem utilizar de uma gama de equipamentos que estão disponíveis no Brasil, com preços que estão ficando mais justos. Ainda não são tão baratos no caso de pulverização, asas fixas, mas eles são possíveis já para todo produtor que tiver interesse. Agora tem que olhar, tem que ter uma visão de que realmente é um investimento que está sendo feito, né? Afinal de contas, você vai ter resultado desse investimento. Mas para isso você também tem que saber operar ou ter quem saiba operar e o que extrair dessas informações, né? Justamente. E quais são os desafios para o produtor adotar essa tecnologia ou para a gente ter uma maior adesão do uso do drone na propriedade rural? A primeira é a popularização e o barateamento dessa tecnologia. Isso já vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Quanto mais pessoas adotarem, mais barata fica a tecnologia. A segunda é mais pesquisa e desenvolvimento de aplicações. Então eu falei que o drone é um canivete suíço. Então falta um pouco da iniciativa de órgãos de pesquisa, universidades, desenvolverem mais coisas voltadas à pecuária, que é um setor que tem um potencial enorme de utilização dessa tecnologia. Qualificação da mão de obra profissional. Então, as pessoas confundem o drone como sendo um brinquedo. Então, tem uma legislação, tem que saber operar o equipamento e o Senar está disponível para gerar essa qualificação profissional. Existem cursos excelentes do uso de drone no agronegócio, disponibilizados pelo Senar ao produtor rural. Outro problema que a gente tem no nosso país, por ser um país continental, é o problema com conectividade das fazendas. Muitas tecnologias ainda dependem um pouco de internet e de satélites, e a falta de conectividade às vezes dificulta aqueles processos mais tecnológicos que a gente mencionou. E por fim, sistemas complementares para somar com o drone. Então o drone é apenas uma ferramenta, ele não faz nada sozinho, então eu preciso de softwares, programas computacionais, o próprio conhecimento, aplicativos que podem ser associados ao drone para que você consiga extrair o melhor que essa tecnologia tem. É uma demanda que, a seu ver, tem um caminho consolidado? A demanda da pecuária ela é crescente, está crescente? Realmente o produtor vai fazer uso disso no futuro a curto prazo? Com certeza.
Então, todo produtor que aderir a essa tecnologia, ele vai ter um ganho, gerando principalmente economia e facilidade na gestão da pecuária. E o profissional que quiser atuar com drone na pecuária, tem um campo enorme a ser explorado. Perfeito. Você, inclusive, veio outra vez aqui falando justamente da possibilidade, né, de emprego, de trabalhar com isso, porque é uma demanda muito grande de profissional qualificado, como o Tamilon bem mencionou aqui. Quem está interessado e quer aprender, busca os treinamentos do Senar, vai no Sindicato Rural, né, de cada município, e faz aí a solicitação para participar do treinamento. O Tamilon vai estar lá, tem a equipe também participando. Tamilon, 30 segundinhos aqui, eu queria que você deixasse seu recado final aqui sobre esse tema, que foi muito interessante, tenho certeza que chamou a atenção de muita gente. Então, não só na pecuária, mas em todas as áreas do agronegócio, o drone é uma excelente ferramenta, mas que sozinha não faz nada. Então, busque aderir, busque conhecimento. Hoje tem muito conhecimento disponível na internet. Busque os treinamentos do Senar, se qualifique, entenda que o drone não é uma brincadeira e ele pode ser uma excelente ferramenta para gerar altas produtividades e lucratividade para a propriedade rural. Recado dado. Tamilon Dias, obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito legal esse tema, a gente sempre gosta de falar de tecnologia. Quando o Tamilon vem aqui trazendo essas informações, né, as possibilidades, o que já está sendo colocado em prática, o que ainda pode ser colocado em prática, é sempre muito bacana. Enche os nossos olhos e tenho certeza que anima você também que está do outro lado da tela. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Uma excelente quarta-feira. Até semana que vem.